Criptomix. Oferecimento: o futuro do seu dinheiro está na Binance. Abra sua conta na maior e mais completa plataforma de criptomoedas do mundo. Acesse binance.com.br. Sejam todos bem-vindos a mais um Criptomix. Eu, Caco Grandino, tô na presença dela novamente, Bru Aleman. Tudo bem, Bru? Tudo bem, e você? Tudo bem. Como é que foi essa semana? Descansou? Ai, descansei. Passou o final de semana sem olhar pra tela, né? No computador. Eu prometi que em 2023 eu não ia trabalhar de final de semana, né? Lógico que a gente não consegue. Tem aqueles 5 minutinhos, dá uma olhadinha, mas eu desconectei esse final de semana. Fiquei 3 dias, inclusive, desconectada da internet. Que delícia. Foi pro interior, se enfiou no mato onde não tem sinal. Não, só não peguei o celular. Fiquei em casa mesmo. Me ensina que eu quero aprender a fazer isso, Bru. Ai, gente, o mundo não vai acabar. Nunca e acaba. E as pessoas não vão... sei lá, sumir. E Bru, agora que a gente tá descansado, a gente passou um final de semana desconectado, estamos nos conectando novamente com os nossos ouvintes. A gente tem um tema hoje que eu sei que tá muito ligado na sua área. Tá bom. Eita. Sabe do que a gente vai falar hoje? Sobre o que são riscos financeiros e 5 estratégias para gerenciá-los em criptomoedas. Caramba, eu gostei desse. Eu também gostei. Porque a gente, é bom se proteger, né? É, com certeza. Né? Aliás, o patrimônio é tão difícil de você acumular que aí você dá aquele vacilo, não olha uma determinada estratégia e bum. Deu tudo errado. Gente, é muito importante saber. Antes disso, posso fazer só o disclaimer rapidinho? Com certeza, bora. Então, pessoal, lembrando que todos os assuntos mencionados, ou qualquer criptomoeda, qualquer ganho, qualquer perda, tudo que a gente fala aqui é extremamente educacional. E isso não tira a responsabilidade de você fazer a própria pesquisa. Lembrando também, né, que ganhos passados não garantem ganhos futuros. Ok? Exatamente. Anotado? Podemos começar? Super anotado, Bru. Eu posso trazer um resumão pra galera ficar já contextualizada? Vamos lá. Galera, o que é risco financeiro? E de forma resumida, o risco financeiro é o poder, né, de você perder dinheiro ou um ativo valioso. E, Bru, eu vou trazer pra galera aqui um resumão sobre o nosso pod, pra galera já entrar situado do que a gente vai falar, tá bom? Ó, o que é risco financeiro? Galera, resumidamente, o risco financeiro é o risco de perder dinheiro ou ativos valiosos. E no contexto do mercado financeiro, obviamente, que é do assunto que a gente está tratando aqui. E a gente pode definir risco como a quantidade de dinheiro que se pode perder ao negociar ou investir. Então, o risco não é a perda real, e sim o que pode eventualmente ser perdido. Eu gosto da palavra eventual, mas as pessoas não lidam bem com eventualmente. Elas contam com o acaso, muitas vezes, né? Não, e elas não gostam de mensurar o risco. O risco para ela é praticamente 100% de chance de perder. Sim. É uma palavra que é complicado a gente falar. Porque muito, exatamente né? assim, tem risco, eu só quero investir no seguro. Então, daí eu até brinquei, coloquei nos stories hoje. Ela falou assim, é mais seguro investir em imóvel? Eu falei, depende, o que é segurança para você? Né? Primeiro, porque assim, antigamente a gente teve o problema, não sei se comentamos, mas a gente teve o problema de confisco da poupança. Então, até o lugar que o brasileiro já achou que era mais seguro, já teve os seus problemas históricos relacionados a isso. Guardar em casa, alguém te rouba. Então, como assim, é que você evita, o risco, ele existe. Em todo tipo de aplicação de investimento, né? Exatamente. Até deixar dinheiro em casa. Então, assim, é complicado, né? Assim, o que é mais seguro? Cara, depende do seu nível de segurança e o que é risco pra você. Exato. E, Bru, por mais que você falou de deixar dinheiro em casa, era muito comum, né? Antigamente, os meus avós guardavam dinheiro em casa, ouro e tal. Caixa de sapato. Caixa de sapato, embaixo do colchão. E aí você coloca naquele contexto de, eu moro numa casa super segura, num condomínio fechado, vou deixar dinheiro em casa. Aí você tá correndo o risco da inflação. Exato. E aquele dinheiro que você tem ali já não compra mais a mesma coisa. Não compra nada. Então tem esse risco também. E, Bru, como a gente fez no último pod, que a gente fez aquele bate-bola, né? Falando sobre Ethereum. Você gostou do último pod? Eu amei. Deu um boom. Bom, eu amo todos os nossos podcasts. Afinal, nós somos um máximo. Exatamente. Hashtag biscoito nesse momento. Bru, vamos fazer um bate-bola sobre os tipos de riscos financeiros, tá? Tá. E aí, eu queria começar pelo risco de investimento. Você consegue trazer um contexto do que é risco de investimento? Risco de investimento é todo aquele que está relacionado com a incerteza do retorno. Incerto. Renda variável. Quanto que eu vou ganhar investindo na ação XYZ, na criptomoeda XYZ?
incerto. Incerto. A gente tem uma estimativa passada e que não vai garantir no futuro, mas que ela serve como base de um estudo do potencial daquela cripto, daquela ação, qualquer coisa. Mas a incerteza, ela paira no ar. Então, basicamente, risco de investimento é isso. Por que é interessante você saber sobre isso? Porque você pode… Eu não quero tornar você uma pessoa frustrada, porque você pode não ganhar aquilo que você esperava. No momento que você fixou que você ia ganhar expectativas demais diante de um retorno. De repente, aquela modalidade de especular unicamente, somente? Sim. Basicamente isso, e entendeu? Onde, na verdade, as maiores perdas, né? Ou o deságio, né, do seu ativo acontece porque você não estudou aquilo. Exato. Você não se preparou antes de entrar, né? Exato. E daí tem que tomar cuidado, né? Porque assim, tem esse receio e as pessoas que vivem com esse risco de investimento, elas, por exemplo, podem perder um pouco, porque no curto prazo a renda variável você pode perder. E como não gerou a expectativa dela de ganho, ela perdeu o dinheiro porque ela vai vender. Exatamente. E daí daí eu falo, cara, vende, né, você piorou a situação da sua perda. Não faça isso. Você podia esperar. Espere pelo menos recuperar. É só pelo menos pra ficar no elas por elas, né? E é engraçado você falar isso porque o mercado ele é feito de ciclos. Então, naturalmente, todo ativo que se valoriza, ele tem uma desvalorização, ou seja, uma correção. E às vezes a pessoa não tá preparada, vai lá e se desespera, vende, ao invés de ficar quietinha com o ativo lá, que comprou ativo. Se comprou, é porque é bom, você estudou aquilo, tem valor intrínseco. Era só esperar e não realizar a perda. Mas tem um outro tipo de risco que esse particularmente eu nunca ouvi falar. E eu vou aprender agora. O que é risco não sistemático? O risco não sistemático é porque ele não está afetando o mercado como um todo. Vamos falar assim, uma analogia bem simples. Por exemplo, deu algum problema na produção de soja, tá? Na produção de soja. Então, por que é não sistemático? Por que o mercado financeiro não vai cair como um todo? Não vai, por exemplo, a empresa de automóvel… Não depende da soja. Não depende da soja, não vai fazer diferença nenhuma. Então foi um problema que você teve ali e que aquelas empresas daquele meio, ou em torno daquele problema, né? Daquele setor específico, vai ser impactada. Isso é uma analogia para te mostrar. Então, é quando o risco ele é muito específico, ele tá dentro de um ponto só. E não num sistema como um todo, como crises globais. Crise global afeta tudo. Afeta a empresa de tecnologia, afeta emprego no mundo inteiro, afetam todas as coisas, né? Tipo, o Fed anunciar um aumento de taxa de juros para conter a inflação, isso impacta no mundo inteiro, né? Exatamente. Agora, se eu puder dar um exemplo quanto ao risco não sistemático, seria, por exemplo, a gente está passando por um momento de seca. E o agronegócio está sofrendo, por exemplo, perdendo safra de soja, safras de laranja. Sim. Então, seria isso, né? Uma coisa que você não prevê. Seria isso. E daí, ele vai tornar alguns riscos, ele vai trazer alguns riscos dentro desse setor específico, que é… não tem liquidez. Então, por exemplo, porque você não tem como… essas operações de agronegócio, elas são feitas que assim… Você faz uma carta de crédito e daí ele te entrega a soja e daí depois ele recebe o dinheiro. São essas trocas. Trocas de produto e dinheiro, né? Produto e financeiro. Então, você tem um problema de liquidez porque você não vai ter uma entrega da soja. Você tem um risco de crédito nesse não sistemático, né? Por quê? Quem vai querer dar dinheiro para uma empresa que você não sabe se vai se recuperar? Sim, não sabe o que vai acontecer amanhã, você não sabe o que vai acontecer. Né? E tem o risco do mercado de crédito, que é assim, o quanto os bancos vão estar dispostos a aceitar aquele setor específico com aquele tipo de problema. Tipo, emitir mais uma LCA, por exemplo, que é uma letra de crédito de agronegócio. Exatamente, entendeu? Entendi. Então, você gerencia, assim… como que você consegue minimizar isso? A diversificação traz isso, né? Você fala, poxa, Bru, mas eu gosto tanto do agronegócio, tá bom? Mas investe em agronegócio, imobiliário. A diversificação faz você diminuir. Então, existem determinados riscos. Mas a diversificação diminui todos os riscos que podem existir. Balancear a carteira, né, Bru? Exatamente. Sempre. Bru, o que você pode falar pra gente o que significa risco de mercado? É o que a gente passa no dia a dia. São as instabilidades governamentais. Exato, porque possíveis epidemias. Tem muita coisa que afeta. Então, por exemplo, taxa de juros. O aumento da taxa de juros no Brasil tem um lado bom e tem um lado ruim, entendeu? Entra na questão do mercado, risco de mercado financeiro como um todo. Por quê? Se a taxa de juros aumentar, o investidor estrangeiro ou a gente vai estar olhando e a gente vai começar a migrar, e fazer um desenho para investir na renda fixa. Por quê? Considerado eventualmente num termômetro mais seguro e
tá me pagando 13, 14, 15% ao ano. Pelo menos a Selic tá pagando. Exato. Se a Selic for aumentando, ela tá 13 e pouco. Essa semana que a gente tá gravando esse podcast, vai ter mais uma reunião do cupom. A gente não sabe se vai manter ou se vai aumentar. Tá 13,75 hoje? 13,75. Já é uma taxa alta, Já é né? uma taxa extremamente alta. Você pega com vencimento daqui 3 anos, paga 15% ao ano. Pô, segurança, um retorno bom de dinheiro, beleza. Então Só o pessoal sabe vai que migrando. tipo de renda fixa que você vai comprar também. Se é uma empresa que, né, tem valor de mercado, que vai pagar tudo direitinho. E os bancos adoram isso. Se for um CDB, por exemplo, qual que é o risco de mercado? O risco de mercado é o banco quebrar. Né? Mas assim, pô, indo pra banco grande, a chance é quase mínima. Sim. Então você vai indo. Só que o banco, ele corre um risco da taxa diminuir, que foi o que aconteceu na pandemia, que foi pra 3%, e daí você tem um risco de mercado que todo mundo sai desse investimento e vai pra bolsa de valores. E sai a liquidez do banco, que poderia, né, afetar inclusive o repagamento do seu investimento. Então você vê que a taxa de juros, ela trabalha ali pra onde as pessoas migram pro mercado. E daí você tem um outro problema. Que se a taxa de juros aumentar de novo, a galera sai da bolsa de valores e volta pra renda fixa. O que acontece? A bolsa de valores cai. É um risco de mercado. Mas engraçado você Entendeu? falar A galera isso. fica passeando. Bru, parece que o mercado financeiro é como se fosse uma balança, né? Mas isso no Brasil. Porque a gente tem um risco de mercado muito grande. Nós somos muito voláteis. Então você tem o risco da criptomoeda. Toda economia emergente, Exato. Você tem o risco das ações, só que a bolsa brasileira, ela tem um pouco mais de risco. A bolsa americana tem um risco diferenciado. Então, criptomoedas, elas têm um determinado risco, mas elas já são dolarizadas, elas já estão espelhadas ali no dólar. Então, você tem um pouco menos de risco, apesar da volatilidade do produto. Sim. Entendeu? Então, assim, o Brasil também entra. Então, o risco de mercado é isso. Tem várias coisas que podem acontecer. Câmbio pode afetar bastante também a movimentação, governo, mercado acionário, que é a bolsa de valores, enfim. Tem vários aspectos, né? Exatamente. Que podem impactar. A minha próxima bola aí que eu vou jogar pra você é sobre o que é risco de liquidez. Mas acho que antes de falar risco de liquidez, é legal explicar pra galera de fato o que significa liquidez, né? Gente, liquidez nada mais é o quão rápido, o quanto o tempo que vai estar disponível o dinheiro pra você. Se a gente falar investimento aqui, né? O quanto que aquilo vai estar disponível pra você. Por que a gente fala que imóvel não tem liquidez na maioria das vezes? Se você colocar num site hoje pra vender, você não vai conseguir vender em um dia e receber o dinheiro na sua conta em no máximo 2 dias. Não vai. Se você conseguir, me prove. Me ensina que eu quero aprender também. Exato. Entendeu? Então você não tem liquidez. O investimento, por exemplo, num Tesouro Selic. Colocou o dinheiro, você quer vender. Você vende, tem os horários certos, mas em D+1 tá na sua conta. CDB de liquidez diária. Liquidez diária. Você tira o dia que você quiser, no dia seguinte está na sua conta. É o que eu uso, por exemplo, Bru, pra fazer minha reserva de emergência. Exato. Tipo, eu vejo lá quanto que tem o meu custo de vida em 12 meses, eu calculo ali, faço uma média e deixo esse dinheiro guardado e não mexo num CDB. Então, exatamente isso. Precisei agora, pum. Exato. E o risco de liquidez, então assim, explicando aqui, resumidamente. Liquidez é a facilidade de converter um ativo, um investimento, nesse caso que a gente tá falando, em dinheiro sem perder valor. Entendeu? Então, por exemplo, você não vai pegar um CDB de 3 anos e tentar vender em 1 ano, que você vai pagar multas, às vezes não vai render, tem um monte de coisa. Você vai perder dinheiro, porque ele vence em 3 anos. Então, qual que é o risco da liquidez? É você investir no lugar errado, no sentido de prazo. Sim. Você quer um dinheiro para viajar daqui 1 ano. Você investiu num produto daqui 3 anos. O que a criptomoeda já não tem tanto esse ponto de liquidez. Essa trava, né? Essa trava. Pelo contrário, 7 dias por semana, 24 horas por dia. Exatamente. Então você tem um processo um pouco diferenciado. Sim. A Bolsa de Valores trabalha D+1, que é dia mais 1, que é quando você recebe. Sempre quando você enxergar um produto de investimento, D+, é isso que você tem que olhar. Fundo de investimento, cara, o que tem de gente que erra nisso, porque pega tipo D+180.
Daí o dia que você pedir pra tirar o seu dinheiro, você vai demorar 180 dias pra tirar ele. Nossa. Esse é o risco de liquidez. E aí, se você, tem não uma se dor de organizar. barriga, você tem uma dor de barriga no meio do caminho, esquece. Você vai ter que pegar um empréstimo com o banco e pagar, sei lá, quantas vezes mais do que se você tivesse esse dinheiro de fácil acesso, né? Então, o risco de liquidez é o perigo de você não conseguir aquele dinheiro do investimento quando você precisar. E, Bru, risco de crédito, como é que você definiria, né, esse tipo de risco? Na verdade, você sempre tá emprestando dinheiro pra alguém. Sim. Sempre. CDB, eu deixei ali, o dinheiro tá no banco, o banco vai lá e te paga os juros. Tá. Os juros é isso. Eu emprestei pro banco, basicamente. É isso. No empréstimo crédito é a mesma de depósito coisa. bancário, né? O banco não te empresta dinheiro pra fazer um financiamento, para um empréstimo pessoal? Sim. E ele cobra juros. A única diferença é que ele te cobra muitos juros e ele te paga pouco. Isso é a triste verdade. Mas assim, o risco de crédito é o banco, no caso do CDB, do banco não conseguir honrar o compromisso dele. Ele falir e ele não ter dinheiro pra te pagar nem o que você investiu, nem os seus juros. Entendeu? Ficou claro. Bru, eu queria até trazer uma analogia, né, sobre risco de crédito nas criptomoedas, né? Lembra que a gente falou sobre, eu não lembro se foi o penúltimo, acho que foi o nosso penúltimo episódio que a gente falou sobre exchanges e também sobre wallets, né? Que a gente falou que a exchange é o equivalente a uma corretora de valores, só que negocia criptoativos. E a gente deu vários exemplos de como você proteger o seu capital. Então, o que pode acontecer? Vamos supor que uma pessoa está operando uma grande quantidade em uma exchange, né? E ele não foi lá e pesquisou sobre a exchange, não viu a prova de reserva, que são as carteiras onde as exchanges guardam os ativos dos clientes em 1 para 1. Então ele não sabe exatamente se, né, a exchange ela tá de fato preservando os ativos e o dinheiro dos clientes. Ele vai lá e aposta uma grande quantidade. E aí acontece o que a gente viu, infelizmente, acontecer com a famosa corretora que não preservou os ativos dos clientes, usou o dinheiro para, né, se alavancar, para investir em outras empresas que não estavam indo bem, e na hora que os clientes foram solicitar de volta o seu dinheiro, eles não tinham o crédito para devolver. Tá vendo? Então é super importante, Bru, quando a gente fala, não tô falando só em cripto, né? Estamos falando em investimentos como um todo, de você tomar várias medidas de segurança com o seu patrimônio, porque, pô, Bru, é tão difícil, né? A gente vive, principalmente a gente que tá aqui em São Paulo, que é a terra da oportunidade, mas é uma concorrência, é difícil de você, né, evoluir, ter patrimônio, e aí por um vacilo ou por um descuido, né, falar um vacilo porque eu também já cometi alguns, mas por um descuido, né, de falta de estratégia, acabar perdendo é muito triste. Então, faça sempre uma boa pesquisa, entenda o que você está fazendo com o seu dinheiro, onde você está deixando ele. E falando novamente, a exchange, a gente falou isso no episódio sobre isso. A exchange é uma ferramenta, é um veículo para você ir lá depositar os seus reais e fazer a sua conversão, usar ali os produtos que a própria exchange tem, fazer trade, programar ordens, mas o seu patrimônio, a maior parte dele, tem que ficar com você como custódia. Então, ter uma cold wallet, né, que a gente falou, carteira fria, desconectada da internet, você vira o seu próprio banco e aí você se protege. Perfeito. E ao longo prazo, sempre que eu levo essa frase que você falou pra mim, eu levo de vida, viu? Que os maiores juros são a sua educação. Aliás, a educação rende os seus maiores juros. Isso, maiores juros. E quanto mais tempo, mais esses juros vão render. E educação é super importante. Exato. Porque a educação, ela vai agregando, né? Sempre. A gente nunca vai deixar de aprender. Nunca. E eu tô aprendendo muito no CryptoMix. E cada novo episódio, cada tema que a gente traz faz com que nós, né, como apresentadores, a gente tem que se aprofundar mais ainda no tema. Não, e é uma troca, né? Porque cada um aqui, pessoal, cada um aqui tem as suas, os seus potenciais e tem os seus pontos fortes e os pontos fracos, e a gente vai trocando isso, a né? gente é tipo Super Gêmeos, ativar. Aí a gente junta as forças. Bru, continuando sobre aquele bate-bola, Bru, o que é risco operacional? Até pra mim isso não tá muito claro ainda. Risco operacional é, por exemplo, isso daí são para vários tipos de investimento, mas vamos falar um pouquinho mais especificamente relacionado a ações, por exemplo, tá? Vou pegar em ações. Que risco que você pode ter? A gente teve, inclusive, na Bolsa de Valores lá de Nova York, o cara não desligou o equipamento, que não sei o que lá, não travou as operações, mentira, sei lá. Eu não vi isso. Teve um problema desse, esses dias eu não li Deixaram a fundo. a máquina rodando na hora errada. Isso é um risco operacional, entendeu? O cara não desligou, o cara não apertou o botãozinho lá. É tudo tão tecnológico, mas ainda assim tem seres humanos por trás, né? Tem, e pode acontecer uma com certeza. falha. E daí teve uma falha, teve um monte de operação lá de venda, de compra e venda que eles não conseguiram finalizar, enfim. Deu um BOzinho lá, mas eu não li a fundo, mas trazendo pra vocês. Vocês podem ter problemas de falhas humanas como má administração
Entendeu? Então, a empresa pode… A gente teve um caso aqui no Brasil, recente, que é aquele caso daquela dívida que não sabia. Era 20 milhões, virou 42 milhões. Daí, falando daquela bilhões. empresa que deu aquele bilhões, problemão, né? Eu falei milhões, bilhões, Mas né, gente? o incrível, assim, não vamos citar nomes, né? Mas como conseguiram fazer isso em tanto tempo, né? Então, e daí… E aqui, sem citar nomes, é exatamente isso. Isso ou foi uma má administração, ou foi uma falha humana. Ou então, até má fé, né? Então, e não deixa de ser um risco operacional, porque são riscos de coisas, né? Um sistema, uma pessoa, ou várias pessoas, ou uma área, ou o negócio inteiro mal administrado, né? Eu falo muito, vou pegar uma coisa bem simples para analogia do dia a dia. Eu amo aqui em São Paulo, quem for de São Paulo, eu amava aquele lugar do lado da Torre do Farol Santander, Torre Santander, chamava Casa Matilde, uma doceria portuguesa, super tradicional. Enfim, entrou pandemia, mas ela não durou 3 meses. Não fez delivery, não foi nada. Não durou. Daí fala, caramba, era uma excelente… Gente, má administração. Porque enquanto tinha as pessoas, tava ali. O cara não conseguiu manter 3 meses do lugar fechado, ele não tinha caixa. Empresa também tem reserva de emergência. Tudo bem que a pandemia pegou todo mundo. Mas é uma pessoa que está administrando um negócio há mais de 100 anos. Meu Deus. Só que ela não sabia administrar. Loja 100, mapping, tudo uma administração. Putz, aí você vê que é um detalhe, é uma coisa extremamente sazonal, esporádica, como por exemplo a gente teve uma pandemia, que aí sim pega de surpresa todo mundo que não se preparou. Quem não estava organizado. O Google, por exemplo, se ele fechar as portas durante 1 ano e meio ou 2, ele consegue pagar todos os funcionários, porque ele tem caixa o suficiente. Entendeu? Entendi. Então é isso. Empresas, escritórios de advocacia, eles investem o caixa deles num CDB de liquidez diária. O que você faz na sua vida, você faz na sua empresa. Entendi. Entendeu? Então, risco operacional é isso. Estratégia errada, má administração, problema com equipamento, enfim. Tudo que pode acontecer dessa materialidade. Entendi. Bru, eu acho que esse é um tema super importante, porque acredito que cai também, né, no tema das autoridades locais, sobre exigências né, para operar corretamente. O que seria risco de conformidade? Vamos lá, as empresas precisam se conformar. Boa. Elas precisam se conformar que elas precisam ter regras e serem regulamentadas, né? Seguir o que… Seguir o que tá lá, entendeu? E existem algumas coisas. Então, instituições que não seguem leis e regulamentos da respectiva, que a gente fala jurisdição, então Brasil, América Latina, depende, porque cada negócio pode ser pequeno, pode ser só São Paulo, pode ser só Maranhão, pode ser só a capital São Luís, mas pode ser o Brasil inteiro, mas pode ser a América Latina inteira, pode ser o mundo inteiro, né? Existem regras para cada nível. Mas as empresas que não seguem isso, elas correm riscos, né? E os principais que a gente fala isso, o primeiro, né? É anti-lavagem de dinheiro. Tá. Cara, isso é primordial no mercado financeiro, tá? Saber de onde vem o dinheiro. Exato. Se vocês encontrarem por aí a sigla AML, Anti-Money Laundering. Então, é a lavagem de dinheiro. E o KYC, tá? Conheça seu cliente, know your customer. Então, eles são muito comuns. São 2 pontos que empresas que não são regulamentadas, elas não têm isso, pode ter certeza. E você explicou assim super detalhadamente e resumidamente, como sempre. Tenho certeza que os nossos ouvintes vão sair melhores do nosso pod do que eles entraram. Mas, Bru, falando de todos esses riscos, como que a gente faz para evitar esse tipo, qualquer um desses riscos, assim, da gente se proteger que isso não aconteça com a gente, ou se acontecer, a gente tá preparado? Tá. O primeiro ponto é assim, existe um dos maiores riscos que são sistêmico. A gente falou do não sistêmico. O sistêmico é tipo a pandemia. Cai PIB, crise política, insegurança jurídica no país. Enfim, são coisas que a gente não consegue controlar e afeta tudo como um todo, criando um colapso. Sim. Esse, gente, vamos na fé. Aceita não tem como saber. Ninguém tem bola de cristal. É tipo, pra onde que o dólar vai? Não sei. E quem fala que sabe tá mentindo. Tá mentindo. Porque amanhã o Fed muda ali qualquer coisa, ou liga uma impressora de dinheiro. E daí de o novo. Brasil faz alguma coisa, e daí tem uma terceira guerra mundial. Eu não sei. Eu não sei. A economia são comportamentos humanos. Aprendam isso. A economia, ela nada mais é do que uma resposta ao comportamento humano em sociedade. Então, se compra mais, se compra menos, é a lei da oferta e da demanda. Então, tudo que as pessoas fazem como um todo, na sua grande maioria,
elas que fazem um ativo valorizar, uma criptomoeda viralizar, que no comportamentos humanos. Seria, tipo, vou fazer uma analogia bem boba, tá? Mas seria análogo ao humor? Ao humor do ser humano, Total. O do mercado tem um humor que é regido pelo sentimento dos seres humanos. Total. Então se a galera tá com medo de volatilidade, sai do mercado, vai pra renda fixa. Entendi. É isso. Então a gente tem que tomar cuidado, né? Quando a gente vê o mercado cair e falar, o mercado está mal-humorado, ou seja, as pessoas estão mal-humoradas também. E, gente, não é com você, tá? O pessoal fala, porque o mercado financeiro... Não é com você, na verdade é a sociedade. Ele só tá respondendo na mesma moeda. Então, se você tá feliz, ele tá feliz. Se você tá triste, ele tá triste. Faz parte. Faz parte, é análogo. Agora, como que a gente pode gerenciar esses riscos, né? Porque a gente consegue. Então, vamos lá. Primeiro, cada investimento que você fizer, você precisa entender que tipo de risco. Vai ser o risco de mercado, vai ser o risco de crédito. Um CDB é o risco de crédito. Quais os riscos de cada investimento? Exato. Ele vai ter lá uns 2, 3, né? Você vai, lógico, vai começar, por exemplo, que banco ou corretor eu vou investir ou exchange. Você já começa no risco de conformidade. Ela é legal pra fazer isso, entendeu? Você já começa nisso. Daí E depois... já começa também investigando o histórico dessa empresa, né? Exato. Então, cada todo processo de investimento, cada ponto vai ter um risco ali. E aí, o que é interessante, né? O que esses riscos vão fazer? Então, você identificar, e agora que vocês escutaram aqui, vocês vão pegar cada um deles e falar, como que eu faço isso? Então, risco de crédito, eu preciso ver se o banco é bom, qual é o histórico dele, qual que é a chance dele quebrar. Coisas básicas, muito da análise fundamentalista que a gente falou em um dos podcasts. É super, na minha opinião, uma das mais importantes. Exatamente. E aí, o que ele vai diminuir, o que ele vai trazer? Ele vai ajudar você a decidir onde investir, ele vai trazer uma visão melhor sobre os tipos de investimento, você vai conseguir escolher melhor os investimentos, não no mesmo nível de risco, para você não correr o risco de perder tudo. Vai aumentar as chances de você alcançar o seu objetivo, porque você vai olhar o risco, você vai olhar seu objetivo e você vai identificar o produto. Cara, você vai estar alinhando tudo, né? E daí a gente tem aqui esses pontos que você vai ter que trabalhar, que é evite o risco. Então, assim, você vai conseguir evitar o risco, né? Investidor conservador, Caco, gosta muito de evitar risco. Sim. Mas a gente já falou que a gente não consegue evitar o risco. E, Bru, então eu já entendi que tem possibilidade da gente se proteger, né? Desses vários riscos. Tem. Você consegue trazer pra gente como, né, que a gente pode se proteger de fato? Quais seriam as medidas que a gente tem que tomar? Você tem 4 opções. Ótimo. Vou anotar aqui, tô anotando. Você precisa tomar uma decisão na sua vida. Tá. Vestir as calças de gente grande. Exato. Para de ser uma criança mimada. Tá. Vou prestar atenção. Vamos lá. A primeira delas, evitar o risco. Sim. Você é conservador e você coloca na sua cabeça e fala, cara, eu só quero esse tipo de produto. Qual o teu nível de tolerância? Beleza. Só que você também vai ter um limite de ganhos. Tá. Porque o extremamente conservador, ele tem um limite de ganhos. Porque a amplitude tá na renda variável. Tá? Então, você aceita. Você aceitou evitar riscos, é isso que você tem de retorno. Perfeito. Tá? Ficou claríssimo. Essa é a primeira opção. Segunda opção, aceitar o risco. Tá. Então, esse processo de aceitação de risco é você já olhar os outros produtos de investimento com aquele olharzinho, oi, gostei de você. Posso ir ali com aquele pezinho pra lá também. Exato, e você vai colocando um pouquinho, você vai entendendo, você está aceitando alguns tipos de risco, colocando devagar aquilo, entendeu? Pra entender como aquilo funciona. Mas eu acho que quando você começa a diversificar, por exemplo, eu sou um cara conservador, eu gosto ali de ter previsibilidade, deixar meu dinheiro no CDB, mas eu, exatamente, tô namorando aquele fundo de investimento que eu acho interessante, que ele tem uma volatilidade maior, ou seja, ele tem uma simetria maior, né? Ele pode tanto descer quanto subir, né? Mais forte do que uma renda fixa que vai te pagar igual sempre. Antes de eu dar esse passo, o importante é eu ter feito meu planejamento e já ter uma grana que eu falo, ó, isso aqui eu não mexo. Exato. Então você vai ter aquele dinheiro específico que vai falar, eu aceitei o risco desse percentualzinho aqui, ou desse percentual grande, mas assim, vem a aceitação e, lógico, junto com o planejamento financeiro do quanto é aquela aceitação de risco. Entendi. Tá bom? Então, sempre isso em mente. E nunca coloque a sua reserva de emergência em risco, né? Não preciso nem falar isso. Por favor. Né? Porque aí vai correr o risco de liquidez, aí você precisa resgatar um dinheiro rápido pra resolver alguma coisa. Querer ganhar dinheiro na reserva de emergência, olha, só Jesus na causa. Que no mínimo a reserva de emergência seja bem corrigida com relação à inflação. Se corrigir a inflação, já tá perfeito. Ganhando. É isso. É isso. E daí você pode também, o terceiro ponto é reduzir os riscos, que é, você aceitou o risco
E agora você vai dividir os riscos, reduzir. Então eu vou pegar uma cripto, ações e fundo imobiliário no exterior em dólar. Pronto. Que seriam os mais voláteis. Exato. Né? São todos voláteis. Tá. Mas cada um na sua tolerância do risco. Entendi. Então você fez o planejamento, você identificou aquele determinado valor e agora você está reduzindo. Se o mercado de cripto eventualmente no curto prazo caiu só lá. Se eventualmente tiver uma crise, uma bolha imobiliária nos Estados Unidos, caiu só lá. Você está reduzindo o seu risco. Sabe uma coisa que até um detalhe assim que eu queria passar? É engraçado ver o comportamento do universo cripto, né? Dos ativos em cripto com relação ao dólar. É engraçado que quando o dólar ele perde valor, a tendência das criptos é subir de preço. Exato. É como se as pessoas migrassem dos investimentos em dólar para ir para um investimento mais assimétrico, por assim dizer, né? E não deveria ser assim, deveria andar em conjunto, sabe por quê? Porque isso são pessoas, ao meu ver, que ainda não estão preparadas para esse tipo e elas ficam andando falar, eu vou ganhar mais aqui. Sabe aquela pessoa da oportunidade? Eu vi mais oportunidade aqui, eu vi mais. Então assim, ela não tem a base consolidada por que ela tá investindo. Com certeza. Então se pergunte primeiro, por que você tá investindo? Por que você escolheu esse produto? E aí sim, quando a gente tiver menos essa troca, os investidores, daí sim eu vou conseguir falar para você, nossa, agora a gente tem investidores maduros. Hoje não temos investidores maduros. Temos investidores que vão atrás de oportunidades únicas. A gente ainda falha um pouco isso, porque lógico, o mercado brasileiro como um todo, seja qualquer tipo de investimento que ele vai fazer, ainda é muito novinho. É muito baby. Eu tenho estudado um pouco mais sobre o mercado de ações, né? E óbvio que a gente sempre vai pela maior referência, né? O senhor Luiz Barsi, que é a maior pessoa física na Bolsa Brasileira. Começou do zero, hoje é um bilionário. E uma coisa que ele fala, que também vai muito de encontro com o que você diz, se você investir no longo prazo, com consciência, estudando aquilo que você está comprando e não pensando em ficar milionário amanhã ou, né, dar uma tacada e acertar ali um golaço, não tem como. Se você for consistente, você ter a sua estratégia bem definida, você for consciente, manter exatamente aquele plano no longo prazo, você vai ter sucesso. Estudando, né, entendendo, tirando o lado da ansiedade, deixando sempre a razão falar mais alto. Né, mais alto do que a emoção, porque isso é uma coisa que eu vejo muito, né, principalmente no mercado volátil. Começou a subir, meu Deus, agora é lua, não sei o que, vai lá, entra na hora errada. Então pense no longo prazo, né, Bru? Aquela frase, né? Não nada pra morrer na praia. Não. Cara, não faça isso. É difícil demais. E o último, só muito rápido, tá? Só pra finalizar, que é explorar o risco. Então, explorar o risco, aí é você trazer mais risco num percentual maior ali desenhado, né? Daí você já é mais arrojado, você já conhece mais, você define alguns tipos de estratégias diferenciadas, com riscos diferentes, às vezes com um percentual de risco muito mais alto do que de renda fixa. Então, aí é um pouquinho diferente, né? Você tá explorando aquilo que você já criou uma base. Com certeza, beleza? Bru. Beleza. Bom, agora vou virar o papel. Agora você vai dar o saque. É lógico. Boa, Amanda. Eu queria saber, agora a gente falou muito sobre essa questão de economia, de mercado financeiro, consegui trazer bastante coisa, mas tô aprendendo tanto, acho que, como a gente disse, é uma troca. Por que essa estratégia, independente da estratégia que a pessoa vai seguir, ou esse gerenciamento de risco, também é importante no setor de cripto, Caco? Com certeza. Porque, né, a gente falou do mercado financeiro como um todo. Sim. Mas estamos também falando de cripto. Claro. Tem algum diferencial? Não tem? O que a gente precisa olhar pra isso, né? Por que é tão importante? Bru, eu acho que é adotar a mesma regra, que o precavido morreu de velho, né? Então, assim como a gente tem que estudar os ativos do mercado financeiro tradicional, a gente também precisa investigar e entender o que a gente está comprando no universo cripto. Se aquele ativo é realmente, né, um ativo que vai entregar algo muito importante para a sociedade no futuro. Então, o que eu poderia começar falando aqui de como gerenciar esse risco no universo cripto? Primeiro de tudo, estude e saiba o que você está comprando. Faça uma pesquisa em torno do projeto. Lembrando que a galera tem o CoinMarketCap, que lá consolida todas as informações de todos os projetos listados. São mais de 23 mil criptos. E lá você vai ter o site, você vai ter o paper para entender de fato o resumão do que é aquele projeto. White paper. Tem Yellow Paper, tem vários tipos de paper hoje em dia. Mas você também consegue ver, né, o site, quem são os desenvolvedores, qual é a proposta daquele projeto, como que vai ser a emissão dos tokens, que é super importante, qual a capitalização de mercado. Então, você tem que investigar, assim, por exemplo, eu vou colocar uma determinada quantidade do meu patrimônio em um banco.
O que eu vou fazer, Bru? O óbvio, eu vou escolher um bancão sólido que tem muitos anos de história. Quão sólido ele é. Exatamente. Você não vai pegar o banquinho da esquina numa cidade de 10 mil habitantes. Exato. O risco de crédito é maior, não é porque o banco é pequeno. É maior. É lógico, ele tem menos liquidez ali também. Então eu vou escolher um bancão. Assim como se eu vou investir no universo cripto, eu vou lá, vou pesquisar a fundo. Então eu vou fazer algumas perguntas, né, com relação a esse projeto na hora de eu avaliar. De quem que tá por trás do projeto? Quem são esses desenvolvedores, ou o investidor central, ou a empresa que está emitindo, né, esse projeto, ou gerenciando esse projeto? Tem um histórico bacana? Então, além disso, esses desenvolvedores, o que eles já fizeram no passado? Eles já entregaram algumas soluções? Tem projetos de cripto que são pessoas que desenvolveram tecnologias dentro do Google, dentro da Apple, dentro da Microsoft, e que voltaram para o universo cripto. Então a gente fala, pô, eles já têm uma experiência e estão trazendo essa experiência para dentro do universo. Dá mais solidez. Você vê o time que está montado ali em volta, né? Esse projeto, ele está prometendo algo, né? Alguma solução que é realmente plausível? Isso vai acontecer? Ele vai conseguir entregar isso? Então, você precisa fazer essas perguntas. E uma coisa que é super importante, Bru, no universo cripto, né? Como é um universo muito novo, tem uma coisa que a gente chama de roadmap, que é a estrada, né? Ou seja, as fases e as entregas que vão acontecer ao longo do tempo. Vale você entrar no site e, inclusive, nos fóruns de discussão oficiais desse projeto, para saber se as entregas que foram planejadas lá no roadmap estão sendo cumpridas à risca, né? Que se você vê ali e fala, pô, tinham 3 entregas para acontecer nesse projeto e não aconteceu, alguma coisa tá errada. Ou o time de desenvolvedores tá batendo cabeça, ou aconteceu algum problema interno que pode impedir o projeto de se consolidar. E isso pode impactar, obviamente, no preço e na entrega desse ativo. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Agora, outras coisas, né, que eu acho que são super importantes. A gente falou, repito, né, que a exchange, ela é uma ferramenta e ela é um veículo para você transformar o seu dinheiro fiduciário. A intermediadora. Exatamente. Então, quando você vai escolher uma exchange, você tem que entender que exchange é essa, né? Quão sólida ela é. Então, faça a sua investigação e, óbvio, Bru, que a gente sempre vai recomendar a nossa patrocinadora querida, a Binance, que hoje, inclusive, ela tem um fundo que chama SAFO, em que ela destina 10%, né, das taxas que ela adquire ali nas negociações, nos trades, para fazer um fundo para proteger ainda mais os fundos dos seus clientes. Então, entendi. E outra coisa, ela deixa publicamente, né, divulgada os endereços das carteiras que ela utiliza para guardar os ativos dos clientes em 1 para 1. Então, além dela guardar e deixar isso público para os clientes, que ela tem ali as reservas garantidas em 1 para 1, ela ainda tem essa reserva adicional que hoje está aí por volta de 1 bilhão e a tendência a crescer à medida que, né, o tempo for passando, as negociações forem acontecendo, então para proteger ainda mais. Então saiba quão sólido, e hoje, óbvio, a Binance tem nota máxima em segurança. Aliás, Bru, já vamos fazer aquele aviso pra galera? Sim, vai. A galera que faz. Esse é o momento mais agradável. Mas espero que os nossos ouvintes do Cripto... Sempre desconto é bom. Mas espero que os nossos ouvintes do CryptoMix não estejam boiando aí pra morrer na praia, né? Porque é o seguinte, Bru, vou fazer um convite. A galera que ainda não abriu sua conta na Binance, vai no radiomixfm.com.br/CryptoMix. Aí logo que você abrir, pode ser no seu celular, pode ser no seu computador, mas logo que você abrir o nosso site, vai ter ali um bannerzinho da Binance escrito abra sua conta. Aí você vai clicar lá, né, vai colocar tudo certinho ali que a Binance pede, fazer suas comprovações, criar o seu login e senha, e quando você for criar, você pode colocar o nosso super cupom CryptoMix, e aí vem a maravilha do desconto, Bru. Ah, é? Que a galera vai ter 20% de desconto nas taxas de negociação em todos os pares da Binance. E lembrando que são mais de 600 pares pra você negociar lá, hein, Bru? E o que você faz quando você economiza, Bru? Você investe mais. Tem gente que fala, quando eu economizo, eu compro alguma coisa que eu quero. Eu fiquei pensando, tá bom? A Bru pensou assim, pô, mas não, eu quero investir mais. Eu quero várias coisas, mas eu quero investir mais. Mas faz parte. Então, super importante, recado dado. Agora, continuando. Posso só trazer mais uma? Claro. Não, porque eu tava mexendo no Instagram hoje, né? A gente trabalha com o Instagram, né? A gente vive no Instagram. Mas só pra vocês verem, o Binance Card chegou no solo brasileiro. Vocês pediram e nós atendemos. Por enquanto, estamos na fase beta, mas em breve todos poderão pedir os seus. Fique ligado para mais novidades. Então, segue lá o @Binance, Binance Português, tá? Sem acento, tudo junto. Bru, você acabou de dar um spoiler que nem eu sabia. Alô, Binance, já reserva meu cartão que eu quero estar nesse beta aí. Você não é conectado. Eu tô meio desconectado ultimamente. E, Bru, só a última dica também é de como, assim, as primeiras dicas, né, de como se proteger.
exchange, veículo, ferramenta. Aí quando você tem uma determinada quantidade dentro da exchange, você fala, pô, tem bastante dinheiro aqui. Eu vou deixar um pedacinho para eu continuar operando, né? Pô, ali eu tô com uma margem de lucro legal, eu vou vender um ativo e vou trocar por outro. Então, o dinheiro que você não vai utilizar, você pode sim tirar da Binance e colocar na sua wallet. E aí sim você preserva os seus ativos para um longo prazo. Lembrando, né? Você criou a sua carteira fria, você vai ter ali a tua chave pública, a chave privada e essa seed phrase. Não conte para ninguém e guarde num lugar seguro a sua chave privada e a sua seed phrase, porque é com isso que as pessoas podem criar uma wallet e pegar os seus fundos. Então, essa é uma medida de proteção. Tá ali, deixa só o dinheiro que você vai operar na exchange, tira ali o restante que você quer para longo prazo e guarda ali na sua carteira. Agora, eu quero que você faça bem resumidamente. Tá bom. Agora você tá ligado que eu vou lá embaixo, né? É um P desafio. É um P desafio. Resumão do pra Cacu. você, tá bom? Bora. A gente quer falar sobre estratégia pra minimizar isso. Então, vou trazer e assim, vou te dar 1 minuto. Fantasia. Já liga o tic-tac aqui, a nossa produtora. Tá bom? Vamos lá. Vamos lá. Primeira estratégia. Tá. Considere a regra do 1%. Considere a regra do 1%. 1% basicamente é o que você pode perder em um investimento. Tá. Então vamos supor que você tem ali $10 mil, né? O seu patrimônio total. E eu falo, bom, eu vou pegar desses $10 mil, eu vou pegar 10% desses $10 mil, ou seja, $1.000, e vou investir em Bitcoin. Tô dando um exemplo, tá? Aí eu fui lá e depositei o meu dinheiro na Binance, tô meus $1.000, beleza. E aí eu falo assim, pô, mas eu sou um cara que não tem muito apetite ao risco. Mas eu quero preservar ali. Se o preço do Bitcoin cair, eu quero que tenha um limite para essa queda para eu sair fora. Entendi. Então, o que ele faz? Ele põe uma ordem de stop loss, a gente vai falar um pouquinho disso lá pra frente, colocando que... Não, você já tá trazendo a estratégia 2, então já fala, então vai. já Estratégia 2. Definir os pontos de stop loss e take profit, pra levar em consideração isso. Traz já pra gente. Eu vou juntar as duas respostas. 1 e a 2. Beleza, então a estratégia do 1% é basicamente você colocar a risco somente 1% do seu patrimônio. Então, tá bom. $10 mil, tirei ali 10%, fiquei com $1.000. Comprei Bitcoin na Binance por $1.000, só que aí eu não quero perder. E aí o que eu faço? Eu coloco uma ordem de venda automática que se o preço do Bitcoin cair 10%, ele vende tudo que eu tenho. Então, eu tinha lá $1.000, se cair 10%, caiu $100, tem 900, a plataforma executa essa ordem de venda e você tem $900. Ou seja, quanto que é $100 comparado aos $10 mil de patrimônio que eu tenho? 1%. Então, do meu capital, coloquei 1%. E aí, quando a gente fala dessas ferramentas, isso é super importante, tá? E, inclusive no... E a Binance tem isso? Tem, com certeza. E funciona super bem, 24/7. Então, você pode estar dormindo que se você fez a sua programação direitinha, tá protegida. E uma coisa eles também... estão trabalhando enquanto eles você dorme. trabalhando por nós. E ó, já que a gente tá falando de trade, já vai o convite pra galera. Se você quer se aprofundar, vai lá no academy.binance.com/pt, que tem artigos específicos sobre trade. Então, inclusive, do que a gente vai falar agora, do stop loss e take profit. Então, agora emendando já na segunda pergunta, o que é o stop loss e o take profit? É uma medida de proteção, tanto do ganho quanto da perda. Então, por exemplo, eu coloquei lá os $1.000, eu falo, eu só tolero perder 10% desses $1.000. Então, eu coloco lá que se atingir 900, ou na verdade cair 10% o valor do Bitcoin, executa a ordem, vende, eu vou ter um prejuízo. Ele faz automático dentro da régua que você quer colocar. Exatamente. Então eu perdi ali $100, mas fiquei com uns 900. E tem no inverso também. Que assim fala, bom, se eu vou me proteger da queda, eu quero realizar o lucro. Porque se ele sobe ali e dispara, sei lá, sobe 30%, e como a gente fala que o mercado é ciclo, né? Tudo que sobe também desce. E aí o cara não viu e passou lá, valorizou 30% e aí corrigiu 20%. Então ficou com 10% de... então ele já coloca automático pra vender. Aí eu coloco, bom, se o preço atingir ali, sei lá, uma valorização de 30%, que aí eu colocar na regra de 3/1, ou seja, eu coloco pra eu perder, pra eu ganhar 3 vezes o que eu colocaria em risco pra perder. Aí eu coloco uma ordem e falo, se subir 30%, venda todo o ativo. Então eu coloquei $1.000, se subiu 30%, tem 1.300, pum, a plataforma vende automaticamente, eu tenho $300 de lucro. Entendi. Essa seria a ferramenta. Gostou, né?
Eu vou fazer você ser mais curto. Tá, desculpa. Brincadeira, mas Vamos foi super agregador e tudo que você falou tudo que as pessoas precisam saber sobre essas estratégias. Ela é bem técnica, mas você foi super didático. Vamos lá. Agora, essa daqui vai ser mais tranquila, prometo. Estratégia 3, diversificação. Bom, serve com a regra do mercado financeiro tudo, tradicional. né? Você, inclusive, falou disso agora há pouco. Que, assim, não invista só em um setor. Lembrando, o criptomercado, ele também tem setores. Tem o setor de DeFi, que é finanças descentralizadas. Das corretoras, que tem os seus utility tokens. Altcoins, stablecoins. E tem as suas funcionalidades e os seus setores. Então, quando você vai diversificar uma carteira, escolha projetos e, dando uma dica... Diversifique. Tem no CoinMarketCap, você tem lá 23 mil tokens listados. Eu sempre vou olhar para investir no top 10 e top 25. Então, vou escolher os meus projetos a partir dessa régua. Se tem essa capitalização de mercado top 25, é porque tem e lá divide os setores também? Divide os setores também. Você consegue acessar setores de metaverso, de exchange, de DeFi. Então, diversifique em projetos, em áreas que você tem conhecimento, que você acredita que pode se valorizar, e nunca coloque vários tokens de uma mesma área. Por exemplo, eu vou investir em 5 tokens de metaverso. Se o metaverso cai, mesma coisa. Se der errado o metaverso, você perdeu dinheiro. Tudo. Então, assim, faça uma carteira balanceada, assim como você balanceia as suas carteiras de ações. Perfeito. Estratégia número 4. Ter uma estratégia de saída definida. Então, é importante quando saber como entrar e quando entrar, é quando sair. Exato. Né? Porque a galera fala, lua, vai subir. Não, cara, você não sabe exatamente até onde vai o preço desse ativo. Então, tem uma estratégia bem definida. O que eu, Conrado, faço quando quero fazer esse tipo de estratégia? Isso aqui eu tô falando mais de trade, tá, Bru? Que é aquela coisa que tem mais análise técnica e tudo mais. Eu coloco uma regra de 3-1. Então, eu faço ali, antes de programar na Binance, comprar e fazer a minha programação, eu vou lá no TradingView, que é uma ferramenta super utilizada pelos traders, justamente para você, né, ver como tá o mercado, ver os índices ali, as médias. E para definir essa estratégia, Bru, eu vou lá no TradingView, que é uma ferramenta super utilizada pelos traders, para antes de eu ir lá na Binance e comprar esse ativo e programar minha ordem, né, o meu stop loss, meu take profit, eu faço uma projeção. Então eu coloco lá, bom, se eu entrar nesse valor, eu vou colocar a minha ordem de stop loss em 10%. Então eu vou admitir uma perda de 10% do meu capital. Mas se esse ativo subir 30%, ou seja, 3 vezes o que eu coloquei a risco de perda, eu quero que ela venda. Então eu vou lá e vejo qual que é o valor que vai me dar 30% de lucro e qual que é o valor que daria 10% de prejuízo. Entendi. E aí eu entro na Binance e faço essa programação com esse estudo anterior. Entendi. Tá bom. Então, aí eu fico mais tranquilo, que eu boto lá e falo, bom, no pior eu vou perder 10% e posso ganhar 30%. É o que você falou no começo. Tem que saber a hora de entrar e tem que saber a hora de sair. Gente, também não crie conflitos emocionais com investimento. Exatamente. Deixa a emoção de lado, vai na razão. Bom, e a estratégia 5, Caco? Sinto lhe informar. Mas vai ficar pro próximo podcast. Mas eu vou trazer um spoiler. Tá bom. Tá bom? A estratégia 5 se chama Faça Suas Próprias Pesquisas. Já fica a dica. Foca. Fica a dica. D-I-O-R. D-I-O-R. Pronto. Do your own research. É chique demais. Exatamente, é muito chique. Só pra lembrar pra vocês que isso daí, né, faça a sua própria pesquisa, é muito importante pra que você invista com segurança e tenha bons retornos. E também supra todas as suas expectativas e, lógico, consiga pegar as oportunidades pra ganho de capital. O que é ganho de capital? Comprar na baixa e vender na alta, lucrando com isso. Combinado? Combinado, A gente vai começar o próximo podcast falando disso. Fechado. Vamos ficar por aqui? Vamos, porque eu acho que a gente já foi longe, né, no assunto hoje. Lembrando muito rápido, né? No começo desse podcast a gente colocou o disclaimer, então todo o conteúdo aqui é educativo. Faça a sua própria pesquisa. Exatamente. Segundo, no meio do podcast, a gente colocou também, entra lá no site, né, radiomixfm.com.br/criptomix e pegue o seu desconto e abertura de conta e até semana que vem. Até semana que vem, Bru. Até terça. Um beijo. Tchau. Criptomix. Oferecimento: o futuro do seu dinheiro está na Binance. Abra sua conta na maior e mais completa plataforma de criptomoedas do mundo. Acesse binance.com/br.